E aí? Cheguei, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Vamos que vamos. Beber uma aguinha aqui, peraí. E aí, Oi, tudo bom? tudo E bom e esse você? filtro aí, que negócio é esse? Ué, eu tô Tudo usando esse bem? filtro aqui. Eu não tô em casa, tô fora de casa. Quer, Bacana. quer usar um filtro aí, fica à vontade. Ixi, eu não sei se vai carregar demais a internet aqui. Deixa uma olhadinha. Não, acho que eu não vou mexer com isso Será? não, deixa quieto. Será? Não Ficou bom sei. o verdinho de fundo Não, aí, tá ó. quieto por enquanto. É diferente, né? Como é que você tá? Pois Diferente esse é, né? negócio. Ficou Tô bom. bem. Oi? Ainda bem que você tá bem. Eu Tô também estou ajustando aqui. ótimo. Ajusta A aí. internet Pessoal, aqui hoje tava meio estranha. aham. Tá Foi frio só aí? aqui que é estranha hoje? Tá, muito. Não, aqui tá mais Bastante. normal. É, tá travando um pouquinho aí. Aqui, Tá aqui em travando um pouquinho. Brasília, a temperatura deu, né? Esses dias. Uhum. Então, já. Se bem que aqui, esse ambiente que eu tô não tá tão frio agora. Tava pior Aham. antes. Mas e aí, me Isso aí. O conta. pessoal tá entrando aí. Deixa eu abrir a janela aqui. Vamos lá. A gente vai falar Eu de uma tô coisa abrindo a muito janela power aqui hoje. aqui. Muito power. Fica à vontade aí. Vai ser Eu queria pancada agradecer hoje. vocês que já estão entrando aí. Agora o negócio vai ser paulada. De manhã cedo é mais tranquilo, agora é mais terror. Você tá preparado aí, gente? Vambora, vambora. Julimar é o homem das Bora. lives, né? Eu É vou live mandar de uns manhã, é live de aviãozinhos aqui. tarde, é live de noite. Isso aí. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui. Isso, E, vai e mandando aí. vocês podem mandar aí convidando também, que nós vamos falar um negócio meio doido aqui hoje, hein? Você vai Hoje vai pirar. ser doideira total. Doideira Doideira, total. doideira. Não vai fazer assim, sei lá nem o quê. Essa é a conversa que, para alguns, um pouco desconfortável, né? É, você tá vivo aí? Você tá vivo aí? Fazer igual o Felipe, você tá vivo? Você tá vivo? Você tá Cadê os preparado? Você vivos? tá... Onde estão os Cadê os vivos? vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Cadê os vivos? Ai, ai, ai. Bem-vindo, Pois gente. é. Bem-vindo, boa noite. Estamos aqui, vamos falar um assunto bem poderoso, bem importante, que faz parte da nossa vida. A mente. A mente, o poder da mente. É, quando a gente fala assim do poder da mente, as pessoas já ficam assim, né? Meu Deus, o que que é isso, né? Que macumba é essa, né? Esse Que Julimar mudou de religião, foi? esse Julimar tá diferente, né? O que está acontecendo? Que negócio é esse? Eu estava vendo aqui no Calma, gente, dicionário calma, a calma. definição de poder. Estava vendo aqui no dicionário a definição de poder. A primeira definição que me veio foi essa: ter a faculdade ou a possibilidade de autoridade, capacidade de autoridade e ação governal. Olha aí. É Possibilidade de verdade. autoridade. Poder é É isso. assumir ele, né? É assumir o controle. Então nós queremos falar disso aí, de Controle de, você assumir o controle, ó. da sua Controle mente. da sua Você é mente. governado pelo seu cérebro. Ó. Quem Quer dizer que governa pode você? ser governado pelo cérebro? Eu não sabia, não. Fala aí um pouquinho. Às vezes você é governado pelo cérebro Porque ou tem pela gente que acha mente. que tem diferença de cérebro. E eu até pouco Tem. tempo Manda atrás eu bala. nunca tinha pensado nisso, né?
Até Aham. um certo tempo atrás eu não imaginava, assim, para mim era tudo, fazia tudo parte da mesma coisa, tipo, cérebro, mente, era tudo igual para mim, né? Uhum. Mas, na verdade, o nosso cérebro é o órgão, né? É a parte física do nosso corpo que comanda esses processos todos a partir dos comandos que a nossa mente dá para ele. Sim. E é engraçado, ó, eu tô lendo esse livro aqui, Ative Seu Cérebro, da Caroline Leaf. Olha aí. Ela é uma neurocientista, tá? Sim. Ela estuda a mente humana, o cérebro humano desde a década de 80. Então, ela é Uhum. uma pessoa altamente capacitada e ela tem muitos estudos nessa parte de neuroplasticidade, Sim. né? Que neuroplasticidade, o que que é? Até pouco tempo atrás, se acreditava que o nosso cérebro ele produzia estruturas de pensamento estáticas, digamos assim, que os nossos pensamentos, uma vez fundamentados, não podia mudar mais. E o nosso Sim. cérebro, tipo, o que os neurônios, né, que a gente tinha, não sei o quê, que era tudo estático, não podia criar novas conexões, não podia nascer novos neurônios, Uhum. entendeu? Sim. Mas a ciência foi se desenvolvendo, foi estudando, descobrindo que as nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas podem influenciar, inclusive, as conexões neurais. Elas podem transformar fisicamente o nosso cérebro. Pode criar Sim. novas conexões, pode aumentar a nossa Uhum. inteligência, independente da Sim. idade. Uhum. Pode Inclusive o ativar fluxo sanguíneo, né? Inclusive o fluxo tudo, sanguíneo do cérebro. tudo, 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 Uhum. tudo. Eu tô achando esse Sim. livro assim sensacional porque ela faz. Então assim, opa, cadê Travado aqui, você, mas pode Juliana? continuar. Então Tô ela aqui, tô mostra aqui. como que assim, a ciência não nega a fé, muito pelo contrário, Uhum. ela confirma várias coisas Uhum. que já se acreditava antes. Sim. Inclusive que nós podemos mudar nossa realidade. Não é só dentro Uhum. da gente que a coisa muda, é fora também, Uhum. Sim. né? Sim. E E começa internamente, na verdade. A gente pensa que é por fora, né? O sim, nosso comportamento, as nossas atitudes, tudo que a gente é por fora, primeiro está dentro de nós, né? Acontece no interno e aqui na nossa mente, né? uhum, exatamente. Então, assim, os pensamentos, eles afetam os resultados que a gente tem para Uhum. tudo, tanto positivamente quanto negativamente também, Sim, né? sim. As Aham. mesmas, ela fala muito também da física quântica. Tem muita gente que acha que Uhum. isso é uma coisa assim meio esotérica, né? Meio viajante, assim, uma coisa meio abstrata. Mas não é, também é Uhum. ciência, né? Meio hinduísta, né? Meio hinduísta, É, tá? mas a física quântica, ela tem, ela fala da questão da energia que permeia a matéria, né? Que se você for dividindo as moléculas nos átomos, vai dividindo os elétrons, os prótons, os nêutrons, vai dividindo, e você vai Uhum. achando espaço, tudo tem espaços, né? Até no nosso DNA tem espaços também. Se você for, tipo, quebrando as linhas, né, do nosso DNA, aqueles códigozinhos, né? G, T, não sei o quê, não sei o quê. Você vai Sim, dividindo, sim, você vai achando espaços. sim. E cada espaço dele, ele se movimenta com interações quânticas, né? Energéticas. E no Aham. fundo, no fundo, nada é concreto. Nada, Assim, absoluto, tudo nada é é. feito de espaços que são cheios de energia. E essas energias, elas interagem, elas correspondem às
nossas interações, né? As nossas reações. Sim. Então, a gente às vezes pode se conectar com pessoas, né? Às vezes que a gente não entende, por exemplo, a gente mind, né? A gente se junta para trocar ideia, né? Para aprender, mas a gente está conectado. De Sim, uma é forma ou uma de outra, a energia, né? mente, Por incrível que sim. pareça, parece que surge um assunto no grupo ou uma determinada fala, ou alguém fala alguma coisa que parece que você estava junto com a pessoa na hora. Você está em Brasília, eu estou em São Paulo, tem gente que está em Boston, tem gente que está em Portugal, tem gente que está aqui em Belo Horizonte, e um fala uma coisa, parece que estava todo mundo pensando na mesma coisa. Como é uma energia assim poderosa, e esse poder que tem da mente. Existe sim o lado positivo e o lado negativo. Você pode usar tanto para a bondade quanto para a maldade. E nós queremos aqui Uhum. trazer para vocês o benefício bom, o benefício de você usar para a bondade. E você também O lado poder bom, sim. entender que existem técnicas que você pode estar usando para, sabe, praticar mais esse poder que é Para infinito, né? Que está ativar dentro de de você. uma forma consciente, Uhum, né? De uma uhum, forma responsável, consciente e decidida, né? Intencional. Você saber exatamente o que você está fazendo, né? sim. Porque muitas vezes tem muito preconceito, né? Preconceito quando a gente Uhum, fala desse tipo de assunto. Tanto quando a gente sim, fala de física quântica, quanto quando a gente fala de energia, de mentalização, de um monte de coisa que tem a ver com isso, da sim. questão de desenvolver coisas relacionadas à mente, né? A Uhum, questão da alma. Então, assim, tem muitos preconceitos, né? sim. Principalmente a gente que cresce em meio religioso, digamos assim. Às vezes a gente acredita que tudo é ruim, né? Uhum. Que tudo é coisa do capiroto, né? Que é pecado, que vai para o Mas, inferno. é, mas É isso assim, mesmo. a doutora Carolyn, né, que ela fala que assim, o que a gente conhece como mente é a nossa alma, né? Que é a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? Das nossas Uhum, vontades. Então a gente nasce com isso, a gente nasce com uma mente, a gente nasce com um sim. eu, né? Uma consciência Uhum, do eu, de quem eu sim. sou. E se a Uhum. alma fosse ruim, Deus não tinha criado a gente com alma, para começar. Para Com começar, certeza, o com problema certeza. de tudo que eu acho é o mau uso que a gente faz da alma, né? É a É isso aí. gente ficar cheio de perrengue aí, de coisa mal resolvida, de ideia errada, que a gente cresce, São as bloqueio. óticas, né? São as óticas, depende muito de como você olha todas as pessoas, todas as situações. Existem as doenças, né? Doenças mentais, doenças físicas, doenças psicológicas que estão interligadas assim profundamente com a mente, né? As doenças, tem Sim, pessoas que estão doentes fisicamente, tem gente que tem uma doença física causada por um bloqueio mental, sim, né? porque o nosso corpo ele corresponde, né? O cérebro ele vai ativar os comandos para o corpo conforme aquilo que a gente dá de comando para ele com a mente, ainda que Aham, inconsciente. sim, Porque estou sim. amando esse livro. Julimar, você tem que ler esse livro. Esse livro é muito Vou legal. comprar, vou comprar esse livro aí. Vou comprar Porque esse assim, livro ela aí. explica tudo com Vou, base com- na vou, ciência e ela faz o link, cara. É sim. sensacional. E E assim, aí olha, ela. às vezes os religiosos eles deixam de acreditar nisso, nessas coisas, mas vai no médico, toma o remédio que o médico passa, o remédio para dormir, o remédio para depressão, sem às vezes ter necessidade de entrar nesses antibióticos fortes, né? Nessas químicas fortes que prejudicam o seu organismo,
Porque uma Ou simples pior, né? reflexão, um simples momento de meditação no seu dia vai te trazer um resultado melhor do que um remédio para você Sim. dormir. Um ansiolítico, né? Um tarja preta pesado aí, né? Sim, 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 Porque assim, a com gente não certeza. quer negar o que como é que eu vou dizer assim, as tendências genéticas, né? Que a gente tem, por exemplo, tem Sim, pessoas que têm mutações genéticas que favorecem ela ter mais transtorno psiquiátrico ou não, né? Dependendo da forma que sim, oxigena o sangue, como que esse oxigênio chega no cérebro, tem muita coisa relacionada aí. Mas a gente não é refém da sim. genética. E Uhum, assim, eu achei interessante um dado que ela traz nesse livro, que eu esqueci agora a estatística certinha, né? sim, Mas ela fala assim que eu acho que é acima de setembro direito o número agora, com base nos estudos científicos que ela fez. sim, A maioria problemas que a gente desenvolve na nossa vida de saúde, que tem assim uma questão genética envolvida, eles vão para frente, né? Eles pioram ou aparecem em algum momento da nossa vida por conta do nosso estilo de vida e por conta do tipo de pensamento que a gente alimenta, que gera um estresse, que gera um medo, isso se torna crônico e isso adoece a gente. sim, sim. Não porque simplesmente você está determinado a ter aquele problema porque você tem aquele negócio genético lá. Uhum, Você tem aquela característica genética, mas ela pode nunca se manifestar na sua vida se você tiver uma atitude mental diferente. com certeza, com Por isso que certeza. aí ela até fala, né, que às vezes tem, eu já vou terminar aqui. Às vezes até fala que tem gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos, um fica doente, o outro não fica. Por quê? Um tem um padrão de pensamento diferente do outro, Uhum. Um né? fica feliz, outro fica triste. Um casa, o outro não casa. É Tem bem muita por aí. coisa aí É envolvida. bem por aí. Eu queria falar um pouquinho, assim, o que nos leva a usar esse poder da mente, né? Qual que é, qual o caminho que a gente pode tomar para usar esse poder da mente? Qual que você acha que seria o melhor caminho que a gente poderia tomar para estar usando esse poder? Que a nossa mente tem um poder. Eu estava vendo um documentário essa semana, inclusive indiquei para vocês lá no grupo, O Rio, e né? o Rio foi indicado por uma cliente minha. Olha que coisa impressionante. E aí eu comecei a conversar com ela, daqui a pouco ela falou assim, mas Junimar, como é que você faz essa mentoria? Ela já se interessou pela minha mentoria, né? Aí eu peguei Uhum, e comecei a explicar para ela como que era e tal, mas ela me indicou o documentário, no mesmo dia eu fui assistir o documentário. E o documentário começa com um testemunho do cara que estava andando de bicicleta numa rodovia e ele foi atropelado por um carro. E chegando no hospital, uhum, tiveram que fazer cirurgia, tudo, recompor as vértebras dele, né, através de uma cirurgia. E os médicos deram um diagnóstico que ele não ia poder mais andar, que ele ia ter que viver numa cadeira de rodas. Mas ele não aceitou uhum, viver dessa forma e não concordou com o médico. Falou: não, eu tenho o poder de voltar a caminhar. Eu posso caminhar e vou caminhar. Ou seja, ele já saiu dali da frente do médico, não aceitando o diagnóstico, como aquilo que você escreveu agora há pouco no seu feed, né? uhum, Que o pai do rapaz recebeu um diagnóstico de viver no máximo 10 anos e ele aceitou aquilo para uhum. ele como verdade e ele foi viver uma vida baseada nesses 10 anos. Quando chegou nos 9 anos, faltava o último ano para morrer, Ele entrou em o cara, depressão. cara entrou em depressão e morreu antes dos 10. Olha só como são as coisas. Bom, o que aconteceu? Esse cara que foi atropelado lá na rodovia pelo documentário são fatos reais, né? Que aconteceu de verdade, tem um testemunho da própria pessoa. Se vocês quiserem assistir depois, quem quiser o nome, tá no Netflix, tá no YouTube. Hoje não tem dificuldade para você assistir nada, basta você querer. E a mesma coisa também é a questão de usar o poder da mente. Você tem que querer, se você não quiser, não nos ouça.
não nos assista e não nos siga. Continue o seu caminho e está tudo certo. Mas se você quiser que a sua vida não seja mais a mesma, pautada por palavras de outras pessoas, pautada por declarações de outras pessoas, vem aprender a usar o poder da mente. Porque o cara usou, Patrícia, ele mentalizava Sim, eu vi. diariamente. Ele mentalizava diariamente. Ó, e a Célia conhece, Eu ela até vê o assisti nome da. esse documentário já tem uns anos, é o nome. Aí quando você botou, eu lembrei dele. Aí eu assisti de novo. Aham, olha que Rio. coisa bacana. Foi inclusive E aí, uma nutricionista que eu fui na época me indicou esse documentário também, uns 2 anos atrás, mais ou menos. sim. E aí o Também. que acontece? Ele consegue mentalmente pensar, ó, a Célia está falando que é incrível. Ele consegue mentalmente pensar e ir lá nas Uhum, suas vértebras, na sua mente, ele vai até as suas vértebras, ele começa a mentalizar, a imaginar na sua mente as suas vértebras quebradas, uhum, como o médico relatou, certamente ele tinha uma tomografia, ele tinha o raio-x, ele tinha uhum, fotos das suas vértebras quebradas. Então ele ia lá na sua mente, ele ia lá naquele lugar do seu corpo e mentalmente ele uhum, começava a ver as suas vértebras se recompondo, célula por célula. uhum. Você já pensou que poder é esse? E o que era Sim. diagnóstico de 1 ano, de 5 anos, para ele poder tentar voltar a andar, ele conseguiu em uma semana simplesmente com o poder da mente. Uhum. Um dos Não caras que é? aparece nesse não, é Sim, pode falar. incrível, é muito poderoso. Um dos caras Aham, que aparece nesse documentário é o Bruce Lipton, que é o autor desse outro livro aqui, ó, A sim, Biologia da Crença, aham, que ele explica exatamente isso. O comportamento das nossas células, correspondendo àquilo que a gente acredita. olha aí. E eu vou dar eu vou falar uma coisa que eu tenho dentro da minha casa, que é o meu pai. Aham, A família do meu pai, todo mundo tem tendência à depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, essas coisas, sim, entendeu? Todo mundo, da geração do meu pai, tem algum tipo de problema nesse nível, principalmente quando chega na velhice. sim, E o meu pai, vai fazer 3 anos esse ano agora. Ele teve um problema de saúde, né, que desencadeou uma reação nele, uma reação depressiva. uhum, E foi uma coisa tão forte que ele não conseguiu mais sair disso. uhum, Só que ele faz todos os exames dele. Até pouco tempo atrás ele sim, fazia, né, exame de sangue, alguns exames de imagem, não dava nada. o Nada, check-up. nada, nada. A questão Uhum, toda é a mente, o padrão de pensamento, a decisão sim, de, a crença. aham, É tão forte isso, tão forte que ele acredita com todas as forças que ele está mal, que os órgãos dele estão parando de funcionar. sim, E, de fato, os órgãos dele, o que estava acontecendo até pouco tempo atrás? Estava parando a digestão dele, a uhum, questão do intestino, sim, de tão forte que estava essa crença nele. E aham, ele estava definhando sim, mesmo. Então, mediante a os seus mim, pensamentos. sim, pensamento. E Me- a gente, e aqui em casa, e a gente, claro, a gente acredita em Deus, a gente é cristão, tudo, né? A gente não adianta falar, ler, conversar, ministrar, fazer o que for. Ele não acredita na cura. Ele fechou o coração dele para isso. Ele não acredita, não é que ele não acredita, ele tá, cara, ele tá assim com aquela crença bem enraizada, sabe? Na sim, questão negativa. E dia após dia ele está definhando. E a minha virou uma mãe, pedra.
E aí o médico, o psiquiatra, né, falou que é o seguinte: depois de uma certa idade, se a pessoa não trabalhou essa questão da maleabilidade dos pensamentos ao longo da vida, não exercitou a mente, se ela sempre foi uma pessoa com crenças muito rígidas, né, e não se abriu para entender certas coisas, quando chega nessa idade, cristaliza. E aí é muito Cristaliza. difícil, muito difícil. Calcifica, né? Só um milagre. Calcifica. Vira aquele Então ele negócio tem áreas do calcificado. cérebro Calcificado. dele que exame de imagem mesmo, de ressonância, tem áreas que já estão calcificadas. Aham. É muito Às louco. vezes tem que ir É só na base muito da louco porrada isso. mesmo, né? Só na base da porrada mesmo. Tem coisa que tem que ir pra cima com força. Não pode ser passando a mão na cabeça, não. Tem que ser, ó, meu, não é assim, não é assim. Acorda, desperta. E uma coisa importante, a pessoa tem que querer. Não adianta você também querer empurrar ela abaixo, algo que vai transformar a vida dela, que vai mudar a vida dela, sendo que ela não quer. Então, que eu estava falando aqui no começo. Se você não quer, não adianta eu te ensinar. Se você não quer, não adianta você estudar. Se você não quer, não adianta você fazer o autoconhecimento. Você tem que querer. O que está na sua vida ainda precisando ser mudado? Você precisa se conhecer a ponto de você entender o que ainda precisa ser mudado. O que na minha vida que não está bom. O que na minha vida que ainda falta mudar? O que na minha vida que eu preciso ir lá na minha mente, no meu subconsciente e, sabe, como é que é a palavra? É prescrustrar, né? Eu esqueci a palavra agora. Me veio à mente, Prescrutar, mas sei lá. prescrutar, que é penetrar além do que você já penetrou e bem mais fundo do que você já foi, lá nos seus sentimentos, lá nas suas emoções, lá onde está mais profundo possível. E você poder Uhum, fazer essa autoanálise de entender o que é uhum, preciso mudar. Porque, assim, as pessoas estão acostumadas demais a aceitar tudo. O médico fala, pronto, é câncer, você uhum. vai morrer em 6 meses. Pronto, a pessoa vai e morre. Não, é Aí depressão, dá o você efeito precisa tomar um contrário, remédio para a né? vida toda. Ah, não, você está com insônia, você vai ter que beber um remédio. Eu já tive no médico um problema de pressão alta, fiz aquele exame por 1, 2 ou 3 vezes, mas eu não tomo. Eu vou medir a minha pressão, eu cuido da minha saúde, não aceitando o diagnóstico do médico, dizendo para a minha mente, para o meu cérebro, para o meu corpo, olha, eu estou perfeito, a minha pressão é normal, meu coração está normal, a minha mãe morreu de coração, mas eu não vou morrer de coração, meu pai tem pressão alta, mas eu Uhum, não tenho pressão alta, a minha avó morreu de diabetes, mas eu digo para a minha mente e para o meu cérebro, eu não vou morrer de diabetes. Tem poder uhum. as palavras. Sim, não tem demais. Uma Tem coisa que eu poder, aprendi, eu sofri muito com estresse, medo sim. há uns 4, 5 anos atrás. Muito, estar no hospital, de ter crise de arritmia cardíaca e tudo. E eu não estava com problema no coração. Meu problema era estresse. Uhum. E coincidiu com uma época da minha vida que eu estava fazendo uma transição, tudo estava bem, assim, né? Sim. Então, eu tive sintomas físicos mesmo do estresse. E estava olhando aqui, ó, 40 a 60% dos pacientes de doenças cardiovasculares sofrem de depressão e 30 a 50% dos pacientes que têm depressão correm o risco de ter doenças do coração. Então, o Olha aí. estresse ele é a chave para você entender a ligação entre depressão e doenças cardíacas, né? Sim, sim. E é tudo fruto da nossa reação, é tudo fruto dos nossos pensamentos, tudo fruto do nosso emocional. Porque o Sim. estresse, ele nada mais é do que uma reação de proteção nossa, Aham, do organismo, né? acionada pelo medo. Porque Acionada pelo medo. aí aciona um monte toda uma cascata hormonal, né? O Tem gente que. cortisol.
adrenalina, por aí vai, né? Tem gente que não gosta nem de pensar que vai morrer, né? E é um caminho tão bom você ir até a morte, sabia? Deu uma travada aí. É um caminho tão bom você ir até a morte. Você já se imaginou morrendo? Eu já me imaginei morrendo. Não, Olha aí. Olha eu só que nunca coisa me louca. imaginei assim, não. Eu já me imaginei morrendo, eu já me imaginei no dia da minha morte. E quando você faz esse caminho de seguir até o dia da sua morte, que você não sabe quando vai ser, que dia vai ser, quantos anos você vai estar, mas quando você faz esse caminho, você acaba perdendo alguns medos importantes na sua vida. Sabe qual o principal medo? É o medo da morte, que as pessoas normalmente têm. O outro medo é o medo de quem fica, porque você se preocupa depois que morrer com quem vai ficar. E o outro medo é Uhum, para onde você vai. Olha, três medos poderosos aqui que as pessoas têm em relação à morte. O primeiro deles é morrer, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. uhum, Mas é o caminho, é o processo natural da vida. É nascer, crescer e morrer. uhum. Não Nunca, existe nunca outro caminho. E as dizer, pessoas não querem aceitar isso. para nunca dizer verdade. Assim, não é que eu nunca pensei nisso, assim, teve uma coisa que aconteceu na minha vida que eu estive bem perto da morte, que foi quando eu perdi meu filho, né? Uhum. Que ele ficou 7 dias morto dentro da minha barriga e eu quase morri, assim, eu quase tive, por pouco, assim, uma infecção generalizada. Aham. Mas tanta crença, tanta convicção de que eu não ia ter nada. Apesar Uhum. né, da tragédia, de tudo, mas eu, assim, dentro de mim, eu sabia que não ia acontecer nada comigo. Era uma certeza que eu tinha. Então, assim, não tive nada. Graças a Sim. Deus não tive nada. Aham. Mas todo mundo falou assim que foi um milagre, porque a coisa estava feia, entendeu? Mas essa Tava... convicção. Sim. E eu estava muito perto da morte naquela hora, mas assim, apesar de eu estar triste por, né, foi uma situação horrível e tudo, mas dentro de mim eu tinha uma certeza que não era a hora. Uhum. É uma convicção do tempo, sabe? Eu falei, não tá na hora de morrer. Olha Não aí. tá na hora. Olha aí. Eu tinha aquela, Eu também não né, me aquela vejo, eu também não me crença vejo muito agora morrendo, forte. não. Eu tô falando desse caminho aí. Eu tô falando desse caminho aí porque para você usar o poder da mente, que você tem um poder na sua mente, para você usar esse poder, é necessário você fazer alguns caminhos. Você quer ver um deles? Entender a sua própria necessidade, seja ela física, seja ela psíquica ou seja ela espiritual. Todos nós Uhum, temos necessidades, seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito. Então a gente precisa entender qual é a nossa necessidade para que a nossa mente atue poderosamente em cada uma dessas áreas em formas diferentes, porque no corpo nós vamos atuar de uma forma, na alma uhum, nós vamos atuar de outra forma e no espírito também nós vamos atuar de uma outra forma diferente. Então é importante que você entenda qual é a sua necessidade individual, porque Deus fez cada um diferente um do outro e cada um tem a sua própria necessidade diferente, totalmente exclusiva, uhum. diferente um do outro. Então você precisa entender essa necessidade para você poder aplicar o poder da mente na sua vida. Como o cara lá da Sim. bicicleta, aconteceu aquele acidente para ele, a necessidade imediata dele qual que era? Era poder andar de novo. Então ele foi trabalhar em cima disso. E tem gente que a principal necessidade não é andar. A principal necessidade é viver. A principal necessidade é vencer a depressão. A Uhum, principal necessidade é dormir à noite. A principal necessidade é ter paz no coração, que às vezes não tem, né? A uhum, principal necessidade é estar bem uhum, com todos que estão à sua volta, com familiares, com parentes, com amigos, é confiar novamente porque não consegue mais confiar, é alcançar novos degraus na vida, todos os sentidos, né? Então, existem necessidades específicas para cada um e que podem ser vencidas através do poder aqui da nossa mente. O que você acha? tem muito a ver com a decisão, né?
tem um poder de Sim, decisão, né? sim. É uma tomada Decisão. de decisão. A partir do momento que Aham, você decide lutar para você assumir o controle disso, para você não aham, ser um fantoche, né? Para sim, você não é se verdade. tornar, na verdade, um alienado, um refém, um Sim, com alienado certeza. até mesmo pelas suas reações, né? Para você tomar o comando das suas reações. Olha só que negócio Sim. interessante que eu estava lendo aqui. Eu estava falando sobre coaches. Olha só, o bicho vai Sim. pegar agora. Mexer com, Vai lá. né? Aham. Estava falando sobre coaches e coisas assim, motivacionais, né? Sim, sim. Vai lá, Que lê aí. para muita gente pode ter um efeito que não é legal, que se chama dissonância cognitiva. O que que é? É você Sim. afirmar uma coisa e acreditar em outra. Então, muitas Aham. vezes a pessoa participa de palestra, de imersão, daquela coisa toda, né? Aquela Treinamentos. atmosfera lá Aham. do treinamento e por aí vai, né? E aquilo que Põe está aquelas sendo músicas afirmado, agitadas, né? aquilo, né? Yes, yes, parar por aqui, Aham. né? Né? Você imparável, você pode, tal. Às vezes a pessoa fala aquelas afirmações, mas ela não acredita. Ela ainda não decidiu Sim, completamente está, ela não se viu nesse lugar ainda. Às vezes ela tem coisas sim, dentro dela aí que vai entrar aquela outra parte do desbloqueio, né? Dos bloqueios emocionais, a questão da autoimagem que não está bem sim, resolvida, tudo. sim, E aí sim. gera uma dissonância cognitiva, tá? Você fala uma Uhum. coisa que você se posiciona numa coisa que você não acredita, Aham. e isso piora, em vez de ajudar a pessoa a melhorar, faz a pessoa piorar a situação que ela está. Pode E resolver aí momentaneamente, né? Pode dá resolver uma momentaneamente ali. motivada, Uma dá motivadinha. uma Em meia hora, açãozinha, daqui a né? pouco tá. Agita um pouquinho, Aham. Sim, mas pode piorar de repente um quadro depressivo, né? Um uhum. quadro, uma baixa autoestima, uma coisa que não foi bem resolvida. Então, assim, Sim, não é que seja errado participar dessas coisas. Se você uhum. souber usar, né, tudo, e se isso ativar em você uma consciência de mudança, né, ativar em você um desejo para mudar e tomar controle da sua mente, tudo, aí é bacana. Uhum. Se for Sim, sim. ativacional, se for Ativacional ativacional, e mas se não for emocional, né? motivacional, Motivacional. se for motivacional, pode ser perigoso. É isso aí. Isso Porque aí. esse processo de dissonância cognitiva, ele aliena. E tem muita gente Uhum. que usa isso, sabe onde? Nas igrejas. Sim, Tem muita gente que usa isso em treinamento de técnica de venda, sim. nesses grupos assim de treinamento, de empresa, esse tipo de coisa. Na Aham. política, Sim. na política. Então, assim, Aham. Tem que é uma tomar cuidado. técnica de alienação coletiva se a pessoa não souber o que está acontecendo ali, se ela não souber o que está acontecendo dentro dela. Graças a Deus que a gente chegou nesse caminho do autoconhecimento, né? Graças a Deus que a gente chegou nesse caminho do autoconhecimento para não ficar mais alienado a essas coisas e não vivendo apenas um momento de uma motivação apenas. Porque eu quantas vezes eu vivi motivações na minha vida e não cheguei onde eu queria chegar? Muitas vezes, né? Então, nós temos um poder em nossas mãos que a gente não utiliza. A partir de um autoconhecimento, você chega a esse poder, que está aqui, ó. Poder da mente, o poder de você usar os seus pensamentos, de você chegar antes do seu corpo, você chegar antes do tempo. Olha que poder maravilhoso. Você já se imaginou como você estará daqui um ano?
Você já se imaginou como você estará daqui 5 anos? Você já imaginou como você estará daqui 10 anos? Quem serão as pessoas que estarão contigo? Em que condição social você vai estar? Em que condição de saúde psicológica, de corpo, de alma e de espírito você vai estar daqui 1 ano? Mentalize. Então, você precisa usar o poder da mentalização. Mentalize como você vai estar daqui a alguns meses, daqui a 1 ano. Coloca a data. Se você quer realizar algum sonho, se você quer realizar algum propósito, coloca a data aí. Nós estamos falando de coisas que nós estamos vivendo. Em setembro do ano passado eu era um, né? Em abril desse ano eu era um. Hoje eu sou outro, a Paty a mesma coisa. Nós estamos falando de experiências vividas, não estamos falando de nada que nós não tenhamos vivido. Então, se você Uhum. começar a praticar esse poder que tem aí dentro de você, que é infinito, é como o universo. O homem até hoje não conseguiu desvendar o universo. A mesma coisa é a mente. Até hoje ninguém conseguiu desvendar o poder totalitário da mente. Não é E verdade? vamos fazer alguns esclarecimentos, que é o seguinte. Sim. A nossa mente, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas se eu estou usando a mente para manipular as coisas, para conseguir o que eu quero, não sei o quê, isso não é legal, Uhum. isso é coisa do mal, e não sei o quê. Vamos fazer alguns esclarecimentos, né? Sim, sim. Lá em Provérbios, né, diz assim que aquilo que a gente imagina com a nossa mente, assim é, né? E na palavra também fala, né, que o que a gente tem que pensar, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que Sim, é de boa fama. Então, sim. qual é o padrão mental que a gente tem que desenvolver, né? É o padrão negativo? Não. É o padrão positivo. E, acima de tudo, a gente tem um, né? Sim. E o nosso pai não quer coisa, não é um carrasco, não é um tirano, não é um Uhum. ser que impõe a vontade dele a qualquer custo, né? Ele quer que a gente faça Sim, escolhas também. E a gente sim. pode, por que não, colocar as nossas escolhas para ele, né? Mostrar o que a gente quer. E ele Uhum. vai permitir segundo a soberania dele. O É que não for bom verdade. para a gente não vai acontecer. E a gente tem que É, descansar nisso. isso aí. A gente não está E, manipulando força, né? A gente não está impondo, não, vai ser assim porque eu quero assim, porque eu. Calma. aham, isso aí. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas aí, o pessoal está comentando. Boa noite para vocês que estão conosco aí, que entraram depois, que está assistindo a nossa live. Agradecemos a sua presença, tem bastante gente que entrou aí, o Wilson, Alex, o Inô que está aí, a Rebeca, Tatiana, a Tatiane. Tatiane é minha amiga, fui colega de trabalho da última empresa que eu trabalhei. Tamo junto, Tatiane, a Renata, a minha prima Marli, tá aí também, o Felipe, o nosso amigo David, a Nilza. Olha quanta gente que entrou aí, né? Sejam bem-vindos, a Uhum. Célia. Acho que eu não esqueci de falar ninguém, não. Se eu esqueci, Dani, você também está Matheus, incluso aí. Graciele, O Jacó, Dani, a Dani, o Matheus, isso aí. Fabiola, Olha aí, ó. Leandro, Tá vendo? Bastante gente está Andréia. conosco aí. Sejam bem-vindos, viu? Vão comentando aí, daqui a pouco a gente vai estar abrindo, daqui uns 5 minutinhos a gente vai estar abrindo para perguntas. Dentro daquilo que a Patrícia falou, eu queria mencionar um texto bíblico que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Eu quero trazer para mim esse texto que eu gosto de colocar assim: não se conforme com a vida que você tem, mas transforme a sua mente, transforme os seus pensamentos, né? Renove. Então, uma das técnicas que a gente precisa usar que a gente precisa ter para usar o poder da mente, sabe qual que é? É viver novas experiências sem nenhum medo. Viver novas experiências sem nenhum medo. Quando Deus diz na sua palavra que a gente tem que renovar a nossa mente, quer dizer o quê? Viver coisas novas, sair da caixinha, sair da bolha,
abrir o coração e a mente para coisas novas. Eu preciso entender o que esse cara está falando. Eu preciso entender o que essa menina está falando. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, então eu quero conhecer. Busque conhecer. Hoje existe N meios de você buscar conhecimento, né? Nós não precisamos mais ir numa biblioteca, ficar fechado dentro da biblioteca, chegar lá para a bibliotecária e falar assim, olha, eu quero hoje um livro que fala do poder da mente. Aí ela vai procurar lá, né, a prateleira e vai te dar um livro que fala do poder da mente e você ficar lendo aquele livro ali. Se você colocar no Google, se você colocar no YouTube, se você colocar em qualquer lugar da internet e pesquisar, né, existem outros sites de pesquisa também, você vai ter várias e várias orientações sobre tudo isso que nós estamos falando, que é o PNL, Programação Neurolinguística. E eu quero dizer mais uma coisa importante, você não pode ficar sozinho, você tem que ter alguém para te ajudar. Você tem que ter um mentor, você tem que ter um especialista, uma pessoa que já viveu o mesmo processo que nós vivemos, que nós estamos vivendo, para te ajudar nesse andamento, porque é um negócio processual, não acontece de uma hora para outra. Não é uma coisa que você pede agora e já recebe agora, não. Pode acontecer imediato, mas é necessário você trabalhar também o que aconteceu para que você não perca, porque muitas pessoas perdem. Por quê? Porque não continua no processo. Tô certo, Renata? E o Ó, perdão, interessante Renata. também, Paty. o interessante também é você saber com quem você vai andar, né? Por isso que é interessante o autoconhecimento. Quando você Sim. começa a entrar e questionar certas coisas, conhecer certas coisas acerca de você mesmo, você começa a entender com quem você tem que se alinhar ou não. Uhum. Então, você Sim. não vai escolher qualquer pessoa para ser o seu mentor. Uhum. Mentorar uma pessoa é uma coisa muito séria. Você tem que escolher alguém que tenha os mesmos princípios, né? Que Sim. tenha algo que vá somar com a sua visão de vida, Sim. com seus propósitos, com Uhum. seus princípios, acima de tudo. Sim. Porque, de repente, tudo isso que a gente está falando aqui tem um Uhum. respaldo. Tem um respaldo Sim. bíblico, tem um respaldo científico. A gente não está Uhum. falando coisa irresponsavelmente, a gente não está ensinando técnica de manipulação, não, Sim. né? Não é uma coisa assim. A gente está falando uma coisa que tem fundamento e tem Sim. princípio. E de Exatamente. repente, se você se alinha a um mentor que não tem esses princípios, que não tem essa consciência, ele aliena você a ele. Sim. Então, você achando que está se desalienando de algumas coisas, você fica alienado a ele, você começa a ser Isso não é manipulado benéfico. por ele. Isso E não é aí bom. gera outros problemas. Aí Sim. você começa a usar todo Uhum. esse potencial criativo da sua mente de uma forma que também é meio distorcida. E Sim. você acaba Sim. manipulando outras pessoas. Sim. Então, é muito perigoso, né? Isso Então, tem aí, com todas essas certeza. técnicas, né, que a gente aprende para colocar nossa mente num lugar de tranquilidade, num lugar de equilíbrio, mas Uhum. consciente. A gente nunca fala para as pessoas explorarem essa questão da mente de uma forma inconsciente. Porque da forma Mas inconsciente você também conscientemente. pode estar abrindo brecha para manipulação, né? Com certeza, com Até para certeza. E até coisas para mais poderes, aí. até para poderes negativos, porque existe Isso que eu tanto ia o positivo falar. quanto o negativo, né? Exatamente. Sim, E você assim, está abrindo né, o mundo espiritual aí, né? a brecha, né? Então, Tá abrindo a brecha, é. exatamente. E vocês, o que vocês pensam? Vocês que estão nos vendo aí, escreva aí, por favor. O que vocês acham dessa questão do poder da mente? Será que é importante a gente pensar sobre isso? Será que é importante a gente falar sobre isso? Será que é importante você fechar os seus olhos por algum instante, esquecer todo mundo que está à sua volta e ir até os seus pensamentos, ir até a sua mente
e até o seu consciente, o seu subconsciente, o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está pensando, será que influencia na sua vida? O que, que vocês acham? Nós temos assunto aqui para fazer live todos os dias e falar sobre esse poder da mente, que é transformador, é algo poderoso, como eu li aqui sobre o poder está em possibilidade, em autoridade, né? Em capacidade e em ação governal. Ou seja, o poder traz o quê? A possibilidade. Se tem poder, tem possibilidade. Se tem poder, é possível. Se tem poder, tem autoridade. Você pode falar e pode acontecer. Se tem poder, tem a capacidade. Ou seja, não há como você não fazer. Há uma capacidade e uma ação governal, ou seja, eu tenho que governar a minha mente, eu tenho que governar os meus pensamentos. Eu não posso, deixar os pensamentos me governar, mas eu tenho que governar Sentimento os governar meus pensamento, pensamentos. que é pior ainda, né? Sentimento, né? Sentimento. Tem pessoas que são totalmente assim, governadas por sentimento. Isso aí. Isso E aí. Vamos, a vida fica que nem o vento, a folha levada pelo vento para lá e para cá, né? vai para onde o vento levar. É isso mesmo. Vamos ver os comentários que o pessoal fez aqui, que a gente não leu nenhum comentário. Já estamos chegando quase no final, né? Vamos aproveitar esse tempinho aqui para a gente ler. Deixa eu ver aqui quem comentou alguma coisa. O Alex comentou aqui. Brasília é top, é linda. Falou da sua cidade aqui. Eu amo Brasília. Apesar de tudo, apesar das pessoas que vêm para cá fazer coisas erradas, mas eu amo minha cidade. É isso aí. O Alex, você nasceu mesmo em Brasília, né? Você Eu é nasci brasiliense. aqui. Eu sou Ó, que legal. brasiliense. Porque tem muita gente imigrante aí, né? Sim, é a geração dos meus pais, né? Todo mundo veio para cá e construiu a Aham, cidade, né? isso aí. O Alex colocou, você governa a sua mente ou sua mente lhe governa. Top, isso mesmo. O eterno é reflexo do interno, quando nós estávamos falando que tudo O começa externo. dentro, né? Uhum. Isso aí. Tudo é energia, simplesmente por ser filho do infinito. Deus é infinito, né? A Célia falou que assistiu o documentário, e aí disse que é Uhum. incrível. O Rio. O David deu boa noite para nós, nos chamou de imparáveis. Boa noite, meu amigo. Tô imparável. Amanhã de manhã eu tô aqui de novo, hein? 7 horas e 1 minuto. Julimar é o homem das lives. O Julimar não para. O David me Imparável. ajudou aí, ó. O David me ajudou com a palavra perscrutar. 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 Uma palavra É bem. você ir lá dentro e cavucar tudo e desentranhar lá de dentro. Exatamente. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque sabe que lá no fundo do baú tem uma coisinha que ela não quer mexer. Tem um trauma. Tem alguma coisa que aconteceu com ela na infância, Tem na os adolescência, esqueletos na do juventude. armário, né? Tem os esqueletos. Por isso que as pessoas não querem, sabe? Por isso que elas continuam sofrendo também. Porque enquanto você não É. fuçar, você não for, sabe, trazer à tona mesmo, vai continuar, a sua vida vai continuar a mesma, ou pior ainda, né? Foi até Ele colocou, o negócio que eu escrevi ontem no feed do Instagram. Foi assim, ó. Mudar dói, mas ficar como está também dói. E tudo é pode, decisão. Tanto você pode doer mudar mais quanto você ainda. ficar com, né? É. E Tem ficar do gente que jeito que tá quer, pode doer mais ainda, mas às vezes as né? pessoas querem ficar do jeito que tá porque elas têm medo de mexer no esqueleto que está lá dentro do armário. Mas mal sabe Exato. elas que vai continuar doendo, pior ainda ficando do jeito que tá. Mas enfim, cada um com suas Isso aí. escolhas, né? É isso aí. E tá tudo certo também, não tem problema para Cada um nós. com suas escolhas. Exatamente. A Aí gente o queria poder Alex ajudar colocou todo que mundo, mas ele colocou que é o gatilho, era algo que estava no subconsciente. Não lembro mais quando foi que a gente estava conversando qual assunto a gente estava falando. Aí ele colocou, assim como o desejo do seu coração, assim é. Coração barra mente. Super uhum. importante falarmos sobre isso. Leste Lerrar foi nos entregue todo o poder. E aí o Inô colocou, dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre a mente.
né? A gente tem uma técnica que a gente vai falar um pouquinho agora, talvez a gente volte a fazer uma outra live, a gente fala numa Vamos outra, fazer outra mas live para chama-se deixar um gostinho de quero Vamos. mais? O que que você acha? O que que vocês falam aí? Vocês Bora! querem outra live? Comenta aí. Eu e a Paty fazer mais uma live. A gente fala mais dessas técnicas depois. Olha só, tem uma técnica que a gente usa, doer por doer é melhor doer para melhor. Com Pensa aí certeza, com certeza. é igual tomar vacina ou injeção. Ai, ai, ai. Ir para O que que academia, vocês né? acham? Quem concorda que eu faça uma live com a Paty aí, por favor, manda uma mãozinha, manda um sim aí, ou manda, né? O que que vocês acham? Vamos fazer de novo? O que que vocês acham? A técnica que eu ia falar é essa aqui, ó. C, C, C. Assim, né? O C, contrário. C, C. Ah, não. Estou contra a câmera Como é que tá o C aí? aqui. Eu tô aqui, ó. Sei Pra mim tá lá. aparecendo o C O C é assim. para cá, Mas né? É pra para vocês cá, tá então. aparecendo assim. É assim, ó. C, C, C. Isso. Capturar. O que mais? Converter. Captar, converter, canalizar. Captar, Esse negócio mudou minha converter e canalizar. vida, Jesus amado. Esse trem mudou minha vida, Jolimar. Fala CC, aí, Paty. Fala aí. já Fala aí que a gente tem valeu minutos toda a ainda. mentoria. Tem 3 minutos. Ó, tá todo 2 mundo dando minutinhos, joinha pra gente né? voltar amanhã de novo. Mas eu Vamos não vou voltar falar amanhã de muito, novo, hein? não. Vou deixar para a próxima. Faz o print antes que caia. Olha, Vamos fazer o print. Espera aí, deixa eu tirar os o banho comentários aqui. Pera aí. gelado, depois eu falo disso. Vai, faz o Vamos falar, print é aí. outra técnica. Vamos lá. Pronto. Voltou. Coloquei aqui nas minhas fotos, depois eu vou compartilhar aqui no feed. E eu quero que no feed vocês coloquem lá o que vocês aprenderam de tudo que nós comentamos aqui sobre o poder da mente, tá bom? Vamos colocar um texto. Eu vou passar essa missão para a Paty. Eu vou mandar a foto para ela vai colocar próxima no feed. live, na próxima live eu vou mostrar as indicações de livros sobre esse tema. Não vou mostrar hoje porque Olha não vai aí. dar tempo. Vai ficar o gostinho Isso para a aí, próxima gente. também. Isso aí, ó. Gostinho de quero mais. Então a próxima live, que poderá ser amanhã no mesmo horário, talvez, não sei, vamos ver. A gente tem algumas Depois a masterclass gente aí. conversa, Jolimar, que é porque tem Vamos as ver os mentorias horários. que a gente faz, né? E tem eu tenho as crianças também, né, gente? Vamos ver os horários. A gente vai combinar. A gente combina. A gente vai anunciar para vocês aqui no feed, nos stories a gente vai falando aí. Se a gente não fizer Jolimar, banda, você a já gente está vai em falar que nos dia stories. do café da manhã, hein? Eu Já acho está que em tô que no dia? 20º. Tá quase 20º acabando, não. né? Não, eu li 23, né? Eu tô no 22º dia. Ó, tá acabando. Tá quase acabando. A gente pode Mas será que pensar. acaba? Mas a gente pode fazer esse negócio talvez de manhã, né? Outro dia, não sei. Pode. Vamos ver com o pessoal. Com certeza. Gente, ó, eu vou deixar uma enquete, ou eu, Jolimar, lá nos stories, para saber se vocês preferem de manhã ou de noite. Isso. Tá bom? 1 minuto e 40 segundos para acabar a live. Beijo, viu, Paty? Obrigado. Foi Obrigada, muito bom estar gente. com você aqui. Obrigado a Obrigada. todos vocês que entraram aí. Ó, o Inô tá perguntando se a gente tomou banho gelado. Amanhã nós vamos falar se a gente tá tomando banho gelado Ou ou não. amanhã ou depois. Hoje eu não vou Vamos falar, ver o não. horário aí. Amanhã a gente fala. Eu tenho que ver, tem um próxima esquema live. com as crianças aqui, mas a gente vai combinar. Isso aí. Beleza? Vamos ver. Vamos continuar usando esse poder que a gente tem nas mãos, que não custa nada. É gratuito. Está em nosso poder, em nossa mão, tá? Fazer a utilização desse poder, o poder da mente. Faz uma selfie aí vocês, ó. Eu colocando o dedo na mente e a Paty. Biquinho. Tamo junto. Até amanhã, gente. Tá bom. Encerra aí para não Tá bom? perder. Tá bom. Isso aí. Vou gravar aqui, tá? Um abraço pra vocês. Tá acabando, Abraço, vai cair gente. aí a live. Até a próxima. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Beijo, Tchau. tchau.